Quando você estiver nos seus dias terríveis, você lá no seu quarto, lá na sua casa, no meio da sua luta terrível, você pode levantar sua voz e dizer: para sempre exaltado és, para sempre adorado és. Quando nós rompemos o silêncio, nós estamos acessando o ambiente da presença do Deus poderoso e glorioso e grandioso. Nós estamos reconhecendo a sua soberania. Quando eu me calo, quando eu fico em silêncio, eu estou dizendo: problema, dificuldade, caos, você é maior do que o meu Deus. Mas quando eu abro a minha boca, quando eu rompo o silêncio, eu estou dizendo: problema, dificuldade, você não governa a minha vida. Eu sei, eu estou vendo você diante de mim, como Davi estava olhando o gigante diante dele. Mas Davi disse para aquele gigante: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Rompa o seu silêncio, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Aleluia, aleluia. Nós estamos falando sobre, essa semana, sobre o maior se revela. Nós estamos encerrando a nossa série sobre a exclusividade da presença. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo, os 3 primeiros versículos. A pregação já começou. Ela não está começando agora, nós já estamos emendando aqui. A pregação já começou, aleluia. Aguce a sua sensibilidade, o seu coração, sua mente, irmão. Não perca aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida neste lugar. Há uma presença poderosa neste ambiente, amém? Amém? Você acredita que a presença de Deus está neste lugar? Não perca ela, não perca ela. Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Não desperdice a presença. Lá em 2 Crônicas 7, e a gente gosta de ler o versículo 14, mas eu gosto de ler os primeiros versículos, porque quando eu li esse texto, eu fui sacudido e sucumbido pela realidade que ele carrega. Diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Se nós voltarmos no capítulo 6 de 2 Crônicas, nós vamos encontrar, durante o capítulo todo, Salomão fazendo uma oração. O capítulo 6 de 2 Crônicas inteiro é uma oração. Às vezes a gente vai para um momento nosso com Deus, a gente está aqui na sala de oração, toda sexta-feira. Já quero deixar aqui o convite aberto para você. Toda sexta-feira às 19h30, a igreja está se reunindo aqui para orar e adorar ao Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, e é um tempo de, o programado é 1 hora, já aconteceu da gente ficar um pouco mais, mas em 1 hora de oração, muitas vezes as palavras já se esgotam nos primeiros minutos. Lembra quando Jesus foi ter com seus discípulos? Ele estava prestes a ser preso e crucificado, e ele pega os seus discípulos dormindo, e Jesus fala: mas vocês não foram capazes nem de orar 1 hora. Ou seja, essa é uma luta, não é de agora que eu e você temos, de brigar, literalmente lutar para permanecer na presença de Deus, orar ao Senhor. Faltam as palavras, o repertório se esgota rapidamente. Dá 5 minutos de oração, a gente não sabe mais o que tem a dizer. E nós vemos aqui no capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão fazendo uma oração extensa, fervorosa, intensa, até poética. Sobraram palavras. Aliás, Salomão tinha uma habilidade em escrever. Ele escreve cantares, um livro poético. Ele é abundante na sua poesia, falando e ilustrando
através do relacionamento entre um homem e uma mulher, como deve ser o relacionamento entre os homens e Deus. E Salomão, ele está orando, e ele está aqui, ele finalizou a obra do templo, já estava completa, e ele ficou encarregado pelo seu pai por construir o templo, e ele finalizou a obra, está tudo pronto para começar as reuniões naquele lugar. Então no capítulo 6, Salomão está consagrando aquele ambiente ao Senhor, aquele lugar de culto, aquele lugar de adoração, de louvor ao Senhor. Salomão está consagrando. E no versículo 7, no primeiro versículo, nós já encontramos aqui que quando ele acaba de orar, desce fogo do céu e consome o holocausto e os sacrifícios. Essa é a reunião dos sonhos de qualquer filho de Deus. Quem que não queria ver uma cena assim acontecer numa reunião como a nossa? Nós já tivemos momentos aqui incríveis, onde literalmente o Espírito Santo tomou a dianteira do culto e nós não sabíamos o que fazer. Já tivemos experiências desse nível. Salomão e o povo todo está contemplando uma manifestação sobrenatural incrível da glória do Senhor. Naquela época, o culto era oferecido através de holocaustos e sacrifícios, e o fogo vindo sobre aquele holocausto era um sinal de que Deus estava aprovando aquela oferta, estava recebendo aquela oferta. Que culto maravilhoso, estar numa reunião onde se tem a certeza visual de que Deus está recebendo, está se agradando. O fogo é um sinal da aprovação daquela oferta da parte do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 2, que os sacerdotes, eles não conseguiam entrar naquele lugar. Quem eram os sacerdotes? Eram os responsáveis pela liturgia daquela reunião, e eles não conseguiam entrar no ambiente. Já imaginou um culto onde tem toda a programação? Você vai fazer a abertura, você vai fazer o louvor, depois você faz os dízimos, depois vem a pregação, depois nada disso consegue acontecer, fluir naturalmente, porque há uma autoridade maior se revelando naquele culto. A presença do Deus glorioso, a presença do Deus poderoso se revela naquele ambiente, ao ponto de quem tinha autoridade sobre aquela liturgia não conseguia permanecer presente, porque havia a presença de uma autoridade maior naquela reunião. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquele ambiente. A glória do Senhor tinha enchido aquele ambiente. O maior se revelou. A presença do Deus poderoso, glorioso, era palpável, era visível. E aí, as pessoas que estavam assistindo aquilo, de longe ou de fora, eles se encurvaram com o rosto em terra. Eles se prostraram. E a palavra encurvaram-se aqui, no original, diz que a tradução literal é: eu falhei, eu ainda estou aquém. Veja, existe aprovação da parte dos céus quanto àquele culto, quanto àquela reunião, quanto àquela oferta. Deus estava recebendo tudo aquilo ali que estava sendo entregue. Mas aí o povo se encurva, se prostra, se rende, e o povo está dizendo: Senhor, o Senhor está se agradando dessa reunião aqui, mas ainda nós estamos aquém. Nós falhamos, não na tentativa, não na questão de oferecer algo que fosse agradável, mas na tentativa de contemplar um Deus que é impossível contemplar, agradar. Você acha que eu e você conseguimos agradar a Deus no sentido pleno? Nós conseguimos agradar no sentido da nossa intenção, da nossa devoção, da nossa entrega, mas nós não conseguimos preencher Deus. Você entende? Não há nada em nós, em mim e você, que possa provocar esse efeito no Senhor. Porque entre eu e Deus, entre nós e Deus, nós somos a parte que necessita dele. Não é ele que precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. Amém? E é por isso que você está aqui, é por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós buscamos a face do Senhor. É por isso que nós estamos constantemente na presença do Senhor. Agora, nós sabemos quem é esse Deus. Nós sabemos o
que Deus pode fazer. Nós já temos tantos testemunhos aqui. Você lembra daquela menina que nós batizamos aqui no final do ano? Ela estava na UTI, desenganada pelos médicos. Quem lembra desse testemunho? O médico chamou a família. Ó, se despede. Eu não sei, a Ângela não está aqui, né? Eu não sei quanto tempo depois que ela estava lá. Quanto tempo depois, Ângela, que o médico chamou a família, que nós batizamos ela? Foi uns 30 dias? 2 meses. Meus irmãos, aquela menina estava numa UTI, entubada, desenganada. A família foi chamada. E 2 meses depois, nós batizamos ela aqui nesse lugar. Amém? Deus é poderoso. Amém? Deus é grandioso. Amém? E por que é que nós nos esquecemos disso quando o problema é com a gente? Silêncio mortal. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos do que Ele é capaz. Mas muitas vezes nós estamos falando de um Deus que nós não conhecemos. Atos capítulo 4, versículo 20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a pergunta que eu preciso fazer para mim, e você precisa fazer para você: o que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? Essa pergunta é crucial. É a pergunta do $1 milhão. E essa presença, ela está disponível a mim e a você. E o mais incrível por mais incrível que isso possa parecer, essa presença, ela é exclusiva no sentido não de elitizada, não de que ela é segregada, pessoas são segregadas. Nós falamos sobre isso na semana passada, retrasada na verdade. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Ele faz acepção de atitudes. E é aqui que a presença se torna exclusiva. Ou seja, nós só conseguimos ver e ouvir se eu decido me posicionar. Eu só consigo contemplar a presença de Deus no caos, por exemplo, quando eu rompo o silêncio, como nós lemos agora há pouco aqui no Salmo 39. Eu peço para você, guarda esse Salmo 39 no teu coração. Recorra a ele nos seus dias difíceis. Tenha ele como uma inspiração para a sua vida. Nada místico, nada nesse sentido, mas no sentido de inspirar, de nos inspirar. Eu fui sacudido quando eu li esse texto. E quantas vezes eu já li ele? Nós já lemos ele, né? Então, quando nós decidimos assumir uma posição definida, nós também decidimos acessar um nível de exclusividade da presença de Deus que nem todos estão tendo acesso, mas não porque são excluídos, mas porque não escolheram acessar esse nível de presença. Porque se todo o ser humano da face da terra decidisse acessar a presença de Deus, eles também, todos, sem sombra de dúvida, conheceriam o Deus grandioso e o Deus poderoso. O problema é que, intencionalmente, muitas pessoas não têm feito essa escolha. Muitas pessoas não têm decidido ver e nem ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer e o que Ele representa. E eu quero falar com você sobre alguns aspectos, sobre esse Deus poderoso e grandioso, o Deus maior, se revelar. Aspectos que nos fazem enxergar essa dinâmica dessa revelação desse Deus maior. E a primeira é que a postura que nós devemos ter diante dessa presença. Eu quero falar com você sobre isso nesse primeiro ponto, e eu quero que você vá lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Só para a gente entender o contexto: os filisteus dominavam sobre os israelitas. A arca
estava com os filisteus e finalmente ela é recuperada, só que em vez de ser deixada ou levada para o tabernáculo, ela é deixada na casa de Abinadab. E você viu o detalhe? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Nesse tempo, Israel, veja o versículo, o finalzinho do versículo 2: e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Por quê? Qual era o contexto que Israel estava vivendo, atravessando? Eles estavam chorando porque as suas cidades estavam em ruínas, os exércitos estavam derrotados, já haviam sido derrotados, eles ainda estavam sob o domínio dos filisteus. E tudo isso por quê? Porque o relacionamento com Deus, entre Deus e Israel, havia sido corrompido, e o caos veio sobre aquela nação. Então eles vão lá, conseguem recuperar a arca. A arca fica na casa de Abinadab. Mas deixa eu provocar um contraste com você. Vai lá em 2 Samuel capítulo 6 agora. Nós vamos ler do 10 ao 12. 2 Samuel capítulo 6, do 10 ao 12. Algumas semanas atrás nós falamos sobre o zelo pela presença, e nós citamos quando Davi, ele está recuperando a arca, ele está fazendo um cortejo. Lembra de Uzá e Aiô? Eles colocaram a arca sobre uma carroça nova, e o boi tropeça numa pedra, e a arca começa a escorregar, e Uzá e Aiô, eles vão lá segurar a arca, e Deus mata aquele que tentou segurar a arca. Lembra desse episódio? Nós falamos aqui. Davi olha aquela cena, e ele começa, movido por um temor, ele começa a planejar: o que eu vou fazer agora? Se Deus fez isso aqui com Uzá e Aiô, agora eu estou com medo. Então, 2 Samuel 6, do 10 ao 12. Então, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar na casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, presta atenção, 3 meses, e abençoou o Senhor, Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Repito, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Olha só, nós vemos alguns contrastes. O primeiro já está aqui, no final do versículo que nós lemos ali do 2 de 1 Samuel 7. Havia lamento na casa do Senhor. E aqui no versículo 12, havia alegria, já havia uma mudança de ambiente, há uma presença diferente. Amém? Você entendeu? Outro contraste, o mais importante: a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Nós não conseguimos encontrar relatos na Bíblia de que esses 20 anos eles provocaram algum tipo de transformação, algum tipo de mudança, ou que tenha afetado de alguma forma a vida de Abinadab. 20 anos. O que é a Arca da Aliança? Ou o que ela representava naquela época? A Arca da Aliança era uma caixa de madeira banhada a ouro, ela era revestida de ouro. Ela tinha 2 argolas de cada lado, por onde passava uma haste, 2 hastes, uma de cada lado, e esses bastões, essas hastes serviam para que a arca fosse carregada no ombro. Lembra de Uzá e Aiô? O que eles fizeram? Eles colocaram a arca na carroça. Agora, quando Davi resolve levar a arca de volta, agora ele faz do jeito certo. Agora ele coloca a arca no ombro. Dentro dessa caixa de madeira, a Arca da Aliança tinha uma amostra do maná, aquele maná que Deus havia derramado lá no deserto, quando o povo dele estava atravessando o deserto para chegar até a terra prometida. Tinha também as tábuas das leis, que Deus havia dado no alto do monte a Moisés, e o cajado de Arão. Essa Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos, um lugar exclusivo, restrito. Uma vez por ano, uma pessoa apenas tinha o direito de entrar naquele lugar, do sumo sacerdote. E ela estava ali porque ela representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a fumaça vinha sobre aquela urna, sobre a caixa de madeira revestida de ouro, sobre a Arca da Aliança, na representação da manifestação da presença e da glória de Deus.
Então a arca da aliança, ela tinha um valor significativo para os israelitas. Ela representava, simbolizava literalmente a presença de Deus. Quando eles saíam para lutar, eles levavam a arca à frente, como que dizendo: o Senhor vai diante de nós, o Senhor vai à nossa frente, nós não vamos lutar sem o Senhor à nossa frente. E por um tempo essa arca, ela deixa de estar na presença, no ambiente ali do povo de Israel. Davi aqui, ele está restabelecendo a ordem na sua nação. Ele é o rei, ele está reorganizando aquilo que estava bagunçado. E aqui a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado. Toda a sua casa foi abençoado. Meu irmão, isso aqui é muito forte para mim e para você. Enquanto Abinadab ficou 20 anos com a presença de Deus na sua casa, e aquilo não afetou em nada a sua realidade, bastou 3 meses para que Obed-edom fosse afetado pela presença do Senhor, e toda a sua casa fosse abençoada. Mas presta atenção, muitas vezes nós estamos muito mais parecidos com Abinadab do que com Obed-edom, porque nós muitas vezes também estamos há 5, 10, 15, 20 anos como Abinadab, na presença do Senhor, diante da glória do Senhor. Frequentamos esse ambiente todos os domingos, todas as semanas nós estamos nas nossas células, viemos aqui na sala de oração na sexta-feira, mas nada muda, nada é afetado. E aí nós somos levados a terceirizar a responsabilidade. A culpa é do pastor, a culpa é do meu líder de célula, a culpa é da igreja. Não, a culpa não é da presença, a culpa é minha e sua. Fala para o teu irmão aí: a culpa é sua. Fala aí, meu irmão, seja convincente: a culpa é sua. Agora você vai falar olhando para ele: mas é minha também. A culpa é nossa. Sabe, irmãos, nós somos levados a nos acostumar com a glória, com a presença. Aquele povo no deserto, eles viam o milagre de Deus acontecendo todo dia sim, literalmente. Era só olhar para o céu e ver a nuvem que Deus tinha designado para acompanhar o arraial, para provocar sombra durante o dia quente, e uma coluna de fogo à noite para aquecer e iluminar o arraial todo. Milagre todo dia. Maná, as codornizes voando baixo, a roupa e o calçado crescendo junto com o corpo, com os pés, mar abrindo, milagre após milagre. Mas eles se acostumaram com o sobrenatural, ao ponto de olhar para o Egito e sentir falta dele. Como era bom lá atrás, como era gostoso as cebolas e os alhos do Egito. Misericórdia, meu irmão. Deus tinha preparado uma terra que mana leite e mel. Esse mel, leite e mel, uma simbologia de algo abundante e saboroso e delicioso, muito melhor sim do que aquilo que eles tinham para comer lá no Egito. Mas eles se acostumaram com a presença. A presença estava lá todos os dias, mas ela não afetava. Por que ela não afetava? É culpa de Deus? Era culpa de Moisés? Não, era culpa de um coração enrijecido, endurecido, que se calcificou, que se endureceu. A presença, a glória, a presença do Espírito, a voz do Espírito. É uma escolha que eu e você podemos fazer. O Salmo 39 fala de uma escolha que eu e você temos diante de nós todos os dias. Eu não vou ficar em silêncio, e eu preciso abrir meu coração com você. Isso é algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, meu irmão. Os dias difíceis nos levam a ficar em silêncio. Os dias difíceis nos levam a reter a semente. Esses dias a Fran ministrou, acho que foi semana passada, ela falou sobre isso. Quando tiver difícil para você, semeia. Quando estiver difícil financeiramente, semeia financeiramente. Nós queremos melhorar a colheita, mas nós não queremos melhorar a semente. Quer mudar o ambiente da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu ambiente de trabalho?
Rompa o silêncio. Declare a bondade do Senhor. Para sempre é exaltado, és adorado. O Cordeiro venceu. Eu não adoro um Deus derrotado, eu não adoro um Deus limitado, eu não adoro um Deus pequeno, eu adoro um Deus grandioso, o maior. Aleluia. O segundo ponto é que a presença desse Deus maior, ela não é acessada porque nós merecemos. Vai lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 18 e 19. Aqui está falando do filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola que Jesus contou, uma história. E Jesus, ele ilustra algo muito, muito importante. Ele fala de um homem, de um jovem, o filho mais novo. Ele chega para o seu pai e ele pede a herança, a parte dele da herança. Pai, me dá a minha parte da herança, eu quero sair de casa, eu vou embora. Eu não quero ficar mais aqui, debaixo da sua voz, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua provisão. Eu não quero, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Eu quero ouvir o meu coração agora. Se identifica? Eu quero ouvir a voz do meu coração. E ele sai, o bolso cheio de dinheiro. Ele sai por cima. E o dinheiro não é pecado, riqueza não é pecado, mas ele pode corromper o coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aquele jovem, ele sai, e a Bíblia diz que ele vai viver a sua vida de forma dissoluta, de forma desregrada, ou seja, sem regra. Agora não tem regra mais. Agora quem dita a regra sou eu. Agora eu vou viver do meu jeito. Chega de ouvir a voz do meu pai. Chega de ouvir o que ele sempre mandou eu fazer. Chega, eu cansei da casa do pai. Agora eu vou viver a minha vida. E ele sai, vai viver. E a Bíblia diz que ele perde tudo. E quando ele perde tudo, e ele está lá, cuidando de porcos, ele está sem dinheiro, e ele está faminto, e ele olha a comida que o porco está comendo, e ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Só para você entender o quanto isso é terrível. Na cultura judaica, o porco é um animal impuro. Então você imagina você desejar comer a comida de um animal impuro. É o fundo do poço. E o jovem, e o filho pródigo, ele cai em si. E aí ele fala, Lucas 15, 18 e 19: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Até aqui ele está certíssimo. Até aqui ele está raciocinando corretamente. Mas no versículo 19 ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Aqui ele se perde. Por quê? Ele já não se vê mais como filho. Na cabeça dele ele pensa assim: bom, eu saí da casa, eu torrei a minha parte da herança, eu sou uma vergonha para o meu pai, para minha casa, para minha família. O único lugar que eu tenho para ir, para voltar, é a minha casa. Então, já que eu sou uma vergonha, eu não sou digno de ser chamado filho, eu vou voltar como um empregado. Meu irmão, qual que é a mentalidade de um empregado? O empregado, ele trabalha para receber o salário no final do mês, amém? É a bênção isso. Qual que é o problema? É quando a gente acha que perante Deus nós também podemos ser empregados. Senhor, eu vou trabalhar para você, mas no final do mês eu quero o meu salário. Eu vou servir, eu vou liderar, eu vou pastorear a igreja, mas no final do mês não pode faltar. A gente é assim. Enquanto que filho, a mentalidade de filho é uma mentalidade totalmente oposta a essa. É uma mentalidade que traz crise. Por quê? Ele, o filho pródigo, realmente não mereceria estar de volta.
assim como eu e você, também não merecemos a presença de Deus, amém? Alguém aqui merece a presença de Deus? Levanta a sua mão. Não, nós não merecemos, irmãos. Por quê? Nós pecamos. Todos pecaram e destituídos, excluídos da glória de Deus. Todos, eu e você pecamos. Então eu olho para a presença, e hoje é o dia de ceia, é o dia que nós lembramos do sacrifício de Cristo, que nos coloca de volta na presença de Deus, que nos redime, que nos salva, que nos limpa dos nossos pecados, que nos coloca em condições novamente de acessar a presença de Deus. Então o filho pródigo, na cabeça dele, ele fala assim: eu preciso fazer por merecer a presença, merecer a casa do meu pai de volta. Não, ele não merece. Eu e você também não merecemos a presença de Deus. Mas há algo que provoca crise na mente de um religioso. Não merecemos, mas essa presença, ela está acessível a mim e a você. Ora, se a presença está acessível para quem não merece, quando eu entro nessa presença, eu entro completamente quebrantado, com orgulho quebrado. Senhor, eu não mereço, eu não podia estar aqui. Você lembra de Jesus na cruz? Tinha 2 ladrões, um de cada lado, também pregados. Um, ainda mesmo naquela condição, estava zombando de Jesus. Ele nem pode se salvar a si mesmo, que dirá a nós. O outro falou assim: não, eu e você merecemos esse castigo. Olha só a consciência, a mentalidade. Nós merecemos o castigo. Ele está dizendo: eu não mereço a presença, eu mereço o castigo. Mas ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. É um quebrantamento, é uma quebra do orgulho, do ego, é um reconhecimento. Eu mereço o castigo, mas que a sua misericórdia me contemple, Senhor. Jesus vira para ele e fala assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Jesus não virou para aquele ladrão e falou assim: alguém tira ele, ou virou para alguém ali: alguém aqui tira ele daqui, leva lá para a igreja, dá um curso de batismo de 6 meses, e desce as águas, coloca ele numa escola de líderes, e aí ele vai estar salvo. Não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é favor imerecido. O ladrão não merecia, mas ele alcançou a presença eterna do Senhor Jesus. Nós não merecemos, irmãos. Isso muda tudo quando nós estamos na presença do Senhor. Lá em Gálatas 4, versículo 7 diz: assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja, algo que a gente não costuma pensar. Quando aquele filho ele está apontando na estrada e o pai vê de longe que é o seu filho que está retornando, ele sai de encontro a ele, ele gruda no pescoço, dá um abraço, mesmo ele estando naquela condição em que ele estava, sujo, fedido, maltrapilho, sem o dinheiro da herança. Mas o filho voltou. Aquele pai está dizendo: o teu lugar continua aqui, disponível para você. A presença do teu pai continua disponível para você. Aí o pai dele restaura a condição de filho, manda dar um banho naquele, troca de roupa, coloca uma nova sandália, um novo anel no dedo, faz um churrasco, como que dizendo: o seu lugar é aqui. Mas para pensar, aí a crise vem de novo. Quando aquele filho é restabelecido na condição de filho, ele não volta como empregado. Ele queria voltar como empregado, mas ele não é restabelecido como empregado, ele é restabelecido como filho. Agora pense comigo. A partir do momento que ele é restabelecido como filho, ele passa a ter novamente direito à herança. Vou ler de novo. Assim que já não é mais servo, não é mais empregado. Veja: mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Merecemos? Não merecemos.
mas nós somos alcançados pela graça do Senhor nas nossas vidas. Não há nada que eu e você possamos fazer que nos faça merecer a presença de Deus. Não há nada, irmão. Não adianta a gente fazer um culto, um belo culto aqui. E que presença gloriosa estava aqui nesse momento de louvor. Mas isso não é uma forma de barganhar. Não adianta a gente mergulhar no ativismo dentro da igreja. Não adianta a gente mergulhar no serviço dentro da igreja. E eu faço menção novamente aqui, domingo passado aqui, eu reconheci o valor da nossa equipe de voluntários, de pessoas que servem nos mais diversos ministérios. Até tem gente que nem serve em ministério, mas serve da mesma forma e com a mesma intensidade. Mas eles entendem, sabem que isso não é uma forma de barganha. Eles têm aprendido que servir é um privilégio, mas que o que assegura o acesso à presença de Deus é o relacionamento individual de cada um com o Senhor. É a atitude, é a postura do coração, é o quebrantamento, é a contrição do coração, porque isso Deus não despreza, a palavra diz. Lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, irmão. Muitas vezes nós caímos na besteira de trilhar o caminho da performance. Eu estou lendo a Bíblia inteira. Esse ano eu li a Bíblia 5 vezes inteira. Grande coisa. Pensa num cara que jejua, pastor. Eu jejuo 3 vezes por semana. Amém? Glória a Deus. Pastor, você não tem noção. Estou com 20 discípulos na cela. Glória a Deus. Mas isso jamais vai ser o caminho para você alcançar a presença do Pai por si só. Porque a única forma de você chegar até Deus não é a sua performance, é você chegar até o Filho. Que através do Filho, o Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, é Ele que nos leva à presença do Pai. Aleluia. Só que quando nós acessamos Deus, o Pai, através de Cristo, nós nos deparamos com a cruz, com o sangue, com a morte que nos trouxe a vida. Aqui, toda a intenção de merecer na presença cai por terra automaticamente, não subsiste, porque nós nos deparamos com algo que anula qualquer tentativa de surpreender Deus, e nós achamos que nós conseguimos surpreender Deus. A gente fala: Deus, vamos falar a verdade, hein? Esse mês o senhor está orgulhoso de mim, né? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha quantas pessoas. Aí a gente cai no pecado que Davi cometeu. Para quem está fazendo a leitura, está acompanhando a leitura da Bíblia toda, essa semana nós lemos, né? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, que Davi ele comete o pecado de fazer o censo. Por que ele comete um pecado em fazer a contabilidade dos soldados que ele tinha à sua disposição? Porque era aquilo que trazia segurança para ele, enquanto que a segurança dele deveria estar no Senhor. E ele é aconselhado: Davi, não faz isso, não precisa fazer isso. E ele vai lá e faz. E muitas vezes nós somos levados a trilhar o mesmo caminho. Nós somos levados a nos lançar nas nossas seguranças que nós mesmos construímos. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder de 5 células, eu lidero um ministério com tantas pessoas, eu faço, eu tenho, eu. Não, quando nós acessamos a presença de Deus através de Jesus Cristo, nós passamos pela cruz e ali já nos deparamos com uma necessidade de constrangimento, porque quando nós olhamos para a história de Jesus, quando ele está prestes a ser crucificado, o povo escolhe, tira Barrabás da cruz e coloca Jesus Cristo. Barrabás representa eu e você. Era eu e você que deveríamos estar naquele lugar de Barrabás, simbolicamente, porque eu e você que merecemos o castigo. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Então quando ele se entrega naquela cruz, ele está atraindo sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas mazelas. Você tem noção do que é isso? Como é que a gente não fica constrangido diante de uma realidade dessa? A presença de Deus, ela não é para quem merece, é para quem reconhece. Nós não merecemos.
Nós precisamos mudar a nossa atitude quando nós nos apresentamos ao Senhor. Precisa haver uma atitude de humildade, de reconhecimento. Senhor, era para mim estar condenado, era para mim estar perdido, mas o Senhor me resgatou, e eu reconheço isso. E humildemente eu entro na sua presença, não como alguém que merece, mas como alguém que precisa. Meus irmãos, nós entramos na presença de Deus não por um glamour ou porque nós merecemos. Nós precisamos da presença. Tem uma versão que fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem uma outra versão que fala: todos pecaram, mas carecem, necessitam da glória de Deus. Essa é a nossa realidade, a minha, a sua. Independente de título, de cargo, de posição, seja qual o cargo que você e eu carregamos, todos nós precisamos olhar para a presença como algo que nós necessitamos. Amém? Último ponto. Para estar na presença desse maior que se revela, desse Deus poderoso, é preciso esforço. Se de um lado nós não merecemos, mas por outro lado, nós precisamos nos esforçar. Mateus 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Às vezes, nós vamos ter que investir tempo. Às vezes, nós vamos ter que investir dinheiro. Às vezes, nós vamos ter que investir atenção para ter a presença de Deus. Nós tivemos aqui um tempo maravilhoso semana passada, de quinta até domingo, nossa terceira conferência, Desperta. Foi uma bênção. Deus esteve aqui neste lugar, liberou tantas palavras poderosas aqui. Nós saímos novamente, como foi nas anteriores, nós saímos com demandas para nós lidarmos daqui para frente. Mas uma conferência, ela tem um custo, ela tem um valor para você fazer a inscrição, porque nós trazemos os preletores de fora, nós precisamos cobrir os custos. Nós temos oferta para esses preletores. Nós demos 3 ofertas, 2 ainda, uma terceira a gente vai dar essa semana, né? Uma oferta para o casal pastor Fernando e a Márcia lá de Corbélia, a outra oferta para o pastor Samuel, para a sua esposa Meris de Cascavel, e a outra oferta que será dada ainda essa semana para o Vertical Music, que esteve aqui ministrando. Tem um custo, e às vezes, irmãos, para a gente ter acesso à presença, para ter acesso a um nível de conhecimento maior, nós vamos ter que investir. Você vai ter que às vezes ir lá na livraria e comprar um livro novo para você ler, um livro que vai acrescentar no seu nível de conhecimento, que vai agregar no seu conhecimento da palavra, no seu conhecimento de quem é Deus. Às vezes você vai ter que gastar dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. Às vezes você vai ter que gastar dinheiro para comprar um aplicativo para você usar no seu celular, para você poder estudar a Bíblia mais profundamente. Às vezes você vai ter que pagar uma inscrição numa conferência em outra cidade, você vai ter que se deslocar, gastar combustível, às vezes estadia, alimentação, para ficar 2, 3, 4 dias numa cidade, apenas para conhecer um pouco mais da presença. Nós terminamos a conferência aqui no domingo, segunda-feira. Eu, o Bispo Zé, o pastor Marcos, estávamos em Ponta Grossa. Fomos num retiro de pastores. Ficamos até quarta-feira ali. Que tempo precioso. Mas tudo isso exige tempo. Eu tive que abrir mão do meu tempo, do meu escritório. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Tive que colocar dinheiro. Eu tive que gastar. Eu tive que dar atenção para ouvir pessoas que estão à minha frente, pessoas que estão vivendo umas experiências diferentes das minhas. Eu precisei sentar com pessoas que eu não conheço, mas que Deus tem usado e que Deus tem derramado coisas novas. Eu preciso me expor a essas novas realidades. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos. Nós estamos como Abinadab. Nós estamos com a oportunidade, como diz o ditado popular, nós estamos com a faca e o queijo nas mãos, mas nós não fazemos nada. E é preciso fazer algo. O reino de Deus é tomado por esforço. Mas veja, não é qualquer esforço. Vai lá em Lucas 10. Já quero chamar o pessoal do louvor. Lucas 10. Do 40 ao 42. Marta e Maria estão recebendo Jesus na sua casa. O que você faria se você recebesse Jesus na sua casa? Jesus está chegando na sua casa. Meu Deus do céu, aquelas roupas dobradas em cima do sofá. Estou falando da minha casa, tá?
Aqueles varais lá A Silvana tá brava comigo. Aqueles 2 varais lá na área gourmet, lá cheio de roupa pendurada. O gato vomitou no chão, ninguém limpou. Quem mais, amor? Me ajudem. Jesus está chegando. Vamos arrumar as cortinas. Amor, vamos arrumar a cortina, que o Jesus está chegando em casa. Tem uma cortina que soltou os ganchinhos lá no nosso quarto. Vamos arrumar o suporte do shampoo no banheiro que caiu. É tudo lá de casa, tá? O que mais, amor? A louça. Vamos arrumar a louça. Quem? A porta. Vocês não esquecem isso, né? A porta do guarda-roupa aberta. Jesus está chegando. Naturalmente nós somos levados a dar aquela maquiada. Fecha os quartos. Não deixa Jesus entrar. Não deixa Jesus subir lá em cima. Não deixa ele ver a bagunça. Vamos organizar aqui embaixo. Vamos deixar Jesus aqui na sala. Vamos deixar Jesus num lugar controlado, onde a gente consegue evitar que ele veja a real bagunça. Marta e Maria estão recebendo Jesus. Daí Marta, versículo 40 do Lucas 10. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, aqui tem umas sutilezas nesse texto aqui. Primeira coisa é que eu acabei de descrever. Se Jesus estivesse entrando na nossa casa, nós seríamos levados a fazer o que Marta fez. E é perfeitamente compreensível. Afinal de contas, é Jesus. E aí Marta vai lá. Vamos assar o pão. Vamos fazer um arroz. Vamos fazer uma carne. Vamos arrumar a mesa. Vamos. E a Marta, de repente, ela está vendo aquilo ali. E só ela está na função. Quando ela olha a irmã dela, Maria está lá, ouvindo Jesus. Outra sutileza. Finalzinho do versículo 40. Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Às vezes, nós entramos nesse lugar. Às vezes o nosso esforço é esse aqui, como Marta. Jesus, o senhor não vai fazer nada? Ou pior, Jesus, o senhor tem que fazer isso. Marta está dando ordens em Jesus aqui. Senhor, o senhor tem que fazer isso aí. Você não vai ficar só olhando? É assim que funciona com o senhor? O senhor vai ver a minha irmã trabalhando e não vai fazer nada? Vai lá, manda ela me ajudar. Eu consigo dar risada nesse versículo 41. Marta, Marta. Tipo assim. O que você está falando, Marta? Você está ansiosa. Você está preocupado com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Às vezes nós estamos nos esforçando com a coisa errada, ou com a motivação errada, ou para a motivação errada. Vamos falar a verdade, é muito louvável o que Marta estava fazendo. Mas o que Jesus aponta naquele momento, Ele não está dizendo que é errado os afazeres domésticos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está apontando o que nós devemos fazer quando nós estamos diante da presença. Marta estava diante de Jesus, e tudo que ela escolheu fazer foi mexer nas panelas. E Marta está lá, vendo aquela cena toda. Jesus está ali na casa dela, e ela está preocupada. E Jesus fala assim: Marta, você
Marta, Jesus, o texto diz, Marta, porém, andava distraída. Sabe, irmãos, tem esforços que nós fazemos na nossa vida que nos rouba da presença. Existem esforços que eu e você estamos fazendo, realizando na nossa vida, que ao invés de nos aproximar da presença, estamos tirando da presença. Marta, Marta, Eliton, Silvana, e aí vai, cada um de nós aqui. Essa expressão de Jesus, Marta, Marta, essa repetição, ela denota uma intenção, como que dizendo, Marta, não é isso que eu espero que você, não era isso que eu esperava de você nesse momento. Porque, irmãos, uma coisa que a gente esquece é que há uma expectativa do céu em relação à nossa entrega, à nossa posição, à nossa atitude. E Deus está olhando para mim e para você todos os dias e está dizendo, Eliton, não é isso que eu chamei você para fazer. Eliton, você anda distraído. Eliton, você anda ocupado, ansioso demais. Maria é um exemplo do que deve ser prioridade para mim e para você. E quando Jesus está elegendo a prioridade, Ele não está dizendo que o que Marta estava fazendo não era importante. Ele só está colocando aquilo que Marta está fazendo no seu devido lugar. Prioridade. Qual que é a prioridade? A presença. A voz. Marta estava lá, com seus ouvidos e coração e mente totalmente cativos ao que Jesus estava dizendo. Qual tem sido a sua escolha? Sabe, irmãos, as ansiedades da nossa vida, as preocupações da vida, elas têm nos roubado da presença, e a gente nem tem percebido. A gente vem para este lugar, mas a gente não está aqui. Muitas vezes o que tem governado a nossa vida é a nossa vontade. Hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Vou puxar a orelha de quem está assistindo, quem é membro dessa igreja, está assistindo o culto pelo YouTube. Você deveria estar aqui hoje. Você deveria estar aqui hoje. Nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja, mas a chuva para. Os leões não pararam a igreja, mas o cansaço pode parar. O que nós estamos fazendo com a presença? A perseguição não parou a igreja, mas a preguiça parou. Você entendeu? O quanto nós estamos aquém, o quanto nós estamos longe, e o quanto nós precisamos nos reaproximar, se é que nós estivemos num lugar desejável ainda. E eu estou falando por mim, meu irmão, não estou julgando você não, eu estou falando de mim. O nosso problema é quando a gente acha que a gente já está bom, eu já vivi tudo. Ah, Senhor, eu já experimentei tanta coisa. Aí a gente está agindo que nem Abinadab e a gente nem percebeu. A presença está ali, diante de nós, e nós não fazemos nada. O maior precisa se revelar. Por que o maior não se revela? Porque nós não assumimos essa postura, essa atitude de buscar esse Deus poderoso, esse Deus grandioso. Nós ficamos em silêncio, nós retemos o louvor, nós retemos a adoração, nós ficamos quietos, enquanto nós deveríamos nos levantar e nos posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui. A chuva não vai me parar, o cansaço não vai me parar, a crise financeira não vai me parar, a doença não vai me parar.